Como morreu o evangelista Timóteo? Quando o véu da mortalidade se erguer e a última prova se apresentar, não temas. Tua vida, um testemunho vivo, será ofertada no altar da fé. O silêncio que se seguirá não é o fim, mas a consagração de uma jornada profética. Em teu sacrifício, a promessa divina se cumprirá, e a semente do Evangelho, regada pelo teu sangue, germinará em novos corações. Lembra-te, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Tua partida selara um legado de coragem, ecoando através dos séculos um farol da verdade inabalável. Tua alma repousará, aguardando a vitória final do Cordeiro. Tua morte, Timóteo, será a coroação, não o esquecimento. Seja edificado por essa mensagem, deixe seu like e inscreva-se para mais reflexões. Timóteo, quando o véu da mortalidade se ergueu e a última prova se apresentou, não temeste. Tua vida, um testemunho vivo, foi ofertada no altar da fé. O silêncio que se seguiu não foi o fim, mas a consagração de uma jornada profética. Em teu sacrifício, a promessa divina se cumpriu, e a semente do Evangelho, regada pelo teu sangue, germinou em novos corações. Lembra-te, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Tua partida selou um legado de coragem, ecoando através dos séculos, um farol da verdade inabalável. Tua alma repousou, aguardando a vitória final do Cordeiro. Tua morte, Timóteo, foi a coroação, não o esquecimento. No limiar da eternidade, quando os últimos suspiros terrenos se desvanecem e o clamor do mundo parece afastar-se, tua alma se eleva, Timóteo, ao encontro do amado Mestre. Não há espaço para o temor, pois a promessa daquele que te chamou e te sustentou em cada passo é inabalável. O que para os olhos carnais seria o ocaso de uma vida, para o olhar da fé é o resplandecer de uma glória que o tempo não pode apagar. Recordas as palavras de Paulo, teu pai na fé, sobre a coroa da justiça? Ela te aguarda, não como um mérito conquistado por esforços próprios, mas como o dom gracioso de um Deus soberano que honra a fidelidade inquebrantável dos seus servos. Teu caminho foi marcado por labutas, por noites de vigília e por dias de intensa pregação, sob o peso de um chamado divino. Sentiste na pele o escárnio dos ímpios e a perfídia dos que, outrora, pareciam irmãos. Houve momentos de desolação profunda, onde a própria rocha de tua fé foi testada por vendavais de dúvida e perseguição. Contudo, em cada emboscada, em cada traição, a voz do Espírito sussurrava em teu interior. Minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E assim, em tua fragilidade humana, a força divina se manifestava, transformando cada cicatriz em testemunho, cada lágrima em oração que subia como incenso ao trono. Tu compreendeste que a verdadeira liberdade não residia na ausência de cadeias físicas, mas na entrega total ao propósito eterno. Tua vida foi um cântico de obediência, um eco das profecias que anunciavam a vinda do reino e a necessidade de corações valentes para semeá-lo. A verdade, por vezes amarga e exigente, pediu-te o preço derradeiro, o sacrifício supremo. Mas sabias que a semente que morre produz muito fruto, e que o sangue dos mártires é o adubo mais fértil para o crescimento do Evangelho. Não foi uma morte de desespero, mas um ato deliberado de amor e de confiança, uma proclamação silenciosa da soberania do Cordeiro que venceu o mundo. Agora, Timóteo, teus olhos contemplam o que jamais pudeste ver na terra. Teus ouvidos ouvem a melodia celeste que te acompanhou em espírito. Teu corpo mortal, desfeito na esperança da ressurreição, aguarda a redenção final, quando o corruptível se vestirá de incorruptibilidade. Tua história não se encerra com o último fôlego, ela se inicia verdadeiramente na eternidade. És parte daquela grande nuvem de testemunhas que nos cerca, um herói da fé cujo nome está gravado não em pedra, mas nos anais celestiais e nos corações de todos aqueles que foram tocados por teu legado. As sombras da antiga profecia, que outrora se estendiam sobre a humanidade, agora recuam diante da luz que o teu testemunho ajudou a acender.
A chama da verdade, acesa em tua alma pelos ensinamentos de teu mestre e pelas escrituras sagradas, arde agora mais forte do que nunca. Tu selaste, Timóteo, teu testemunho com a própria vida, unindo-te à legião de mártires que com seu sangue regaram a semente do Evangelho. Não foi uma morte de desespero, mas um ato deliberado de amor e de confiança, uma proclamação silenciosa da soberania do Cordeiro que venceu o mundo. Agora, Timóteo, teus olhos contemplam o que jamais pudeste ver na terra. Teus ouvidos ouvem a melodia celeste que te acompanhou em espírito. Teu corpo mortal, desfeito na esperança da ressurreição, aguarda a redenção final, quando o corruptível se vestirá de incorruptibilidade. Tua história não se encerra com o último fôlego. Ela se inicia verdadeiramente na eternidade. És parte daquela grande nuvem de testemunhas que nos cerca, um herói da fé cujo nome está gravado não em pedra, mas nos anais celestiais e nos corações de todos aqueles que foram tocados por teu legado. As sombras da antiga profecia, que outrora se estendiam sobre a humanidade, agora recuam diante da luz que o teu testemunho ajudou a acender. A chama da verdade, acesa em tua alma pelos ensinamentos de teu mestre e pelas escrituras sagradas, arde agora mais forte do que nunca. Tu selaste, Timóteo, teu testemunho com a própria vida, unindo-te à legião de mártires que com seu sangue regaram a semente do Evangelho. Tua morte não é um fim, mas a coroação de uma jornada profética, um legado de coragem e fidelidade que ecoa através dos séculos, lembrando-nos que o Cordeiro de Deus prevalece e que a fé verdadeira jamais perece. E embora tua partida seja para o mundo a imagem da derrota, para o céu é a consumação da vitória. Este é o legado, Timóteo, que perdura. É a semente que continua a germinar em novos corações, a luz que dissipa as trevas da dúvida e da descrença. Permanece, pois, esta verdade inabalável, este pilar de fé para todos os que ainda caminham. Reflete sobre o impacto que tal testemunho de vida e de morte pode gerar, sobre como a fidelidade de um único homem pode ecoar por gerações, transformando o curso da história e reafirmando a promessa divina de que, verdadeiramente, ele vem. No limiar da eternidade, quando os últimos suspiros terrenos se desvanecem e o clamor do mundo parece afastar-se, tua alma se eleva, Timóteo, ao encontro do amado Mestre. Não há espaço para o temor, pois a promessa daquele que te chamou e te sustentou em cada passo é inabalável. O que para os olhos carnais seria o ocaso de uma vida, para o olhar da fé é o resplandecer de uma glória que o tempo não pode apagar. Recordas as palavras de Paulo, teu pai na fé, sobre a coroa da justiça? Ela te aguarda, não como um mérito conquistado por esforços próprios, mas como o dom gracioso de um Deus soberano que honra a fidelidade inquebrantável dos seus servos. Teu caminho foi marcado por labutas, por noites de vigília e por dias de intensa pregação sobre o peso de um chamado divino. Sentiste na pele o escárnio dos ímpios e a perfídia dos que, outrora, pareciam irmãos. Houve momentos de desolação profunda, onde a própria rocha de tua fé foi testada por vendavais de dúvida e perseguição. Contudo, em cada emboscada, em cada traição, a voz do Espírito sussurrava em teu interior. Minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E assim, em tua fragilidade humana, a força divina se manifestava, transformando cada cicatriz em testemunho, cada lágrima em oração que subia como incenso ao trono. Tu compreendeste que a verdadeira liberdade não residia na ausência de cadeias físicas, mas na entrega total ao propósito eterno. Tua vida foi um cântico de obediência, um eco das profecias que anunciavam a vinda do reino e a necessidade de corações valentes para semeá-lo. A verdade, por vezes amarga e exigente, pediu-te o preço derradeiro, o sacrifício supremo. Mas sabias que a semente que morre produz muito fruto e que o sangue dos mártires é o adubo mais fértil para o crescimento do Evangelho.
Não foi uma morte de desespero, mas um ato deliberado de amor e de confiança, uma proclamação silenciosa da soberania do Cordeiro que venceu o mundo. Agora, Timóteo, teus olhos contemplam o que jamais pudeste ver na terra. Teus ouvidos ouvem a melodia celeste que te acompanhou em espírito. Teu corpo mortal, desfeito na esperança da ressurreição, aguarda a redenção final, quando o corruptível se vestirá de incorruptibilidade. Tua história não se encerra com o último fôlego, ela se inicia verdadeiramente na eternidade. És parte daquela grande nuvem de testemunhas que nos cerca, um herói da fé cujo nome está gravado não em pedra, mas nos anais celestiais e nos corações de todos aqueles que foram tocados por teu legado. As sombras da antiga profecia, que outrora se estendiam sobre a humanidade, agora recuam diante da luz que o teu testemunho ajudou a acender. A chama da verdade, acesa em tua alma pelos ensinamentos de teu mestre e pelas escrituras sagradas, arde agora mais forte do que nunca. Tu selaste, Timóteo, teu testemunho com a própria vida, unindo-te à legião de mártires que, com seu sangue, regaram a semente do Evangelho. Tua morte não é um fim, mas a coroação de uma jornada profética, um legado de coragem e fidelidade que ecoa através dos séculos, lembrando-nos que o Cordeiro de Deus prevalece e que a fé verdadeira jamais perece. E embora tua partida seja para o mundo a imagem da derrota, para o céu é a consumação da vitória. Este é o legado, Timóteo, que perdura. É a semente que continua a germinar em novos corações, a luz que dissipa as trevas da dúvida e da descrença. Permanece, pois, esta verdade inabalável, este pilar de fé para todos os que ainda caminham. Reflete sobre o impacto que tal testemunho de vida e de morte pode gerar, sobre como a fidelidade de um único homem pode ecoar por gerações, transformando o curso da história e reafirmando a promessa divina de que, verdadeiramente, ele vem. Tu agora repousas em uma paz que transcende todo entendimento, Timóteo. As dores e as aflições do mundo foram silenciadas. Não há mais a perseguição, nem a malícia dos coríntios, nem as noites de angústia em oração solitária. Em lugar do gemido, há um cântico novo, a melodia dos redimidos que se eleva em adoração ao trono. Tua alma, que em vida buscou com tanto ardor a face do Pai, agora a contempla sem véus, em uma comunhão plena e ininterrupta. As verdades que outrora te foram reveladas em parábolas e em visões veladas, agora se descortinam em sua plenitude, claras como a luz do meio-dia. Lembras-te da promessa de que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam? Agora tu as vivencias. Tuas lágrimas foram enxugadas pela mão do próprio Cordeiro, e o pranto se transformou em alegria inexprimível. És um com a nuvem de testemunhas, sim, mas agora és também parte da Assembleia dos Primogênitos, cujo registro está nos céus. Tua fé, que enfrentou as mais cruéis tempestades, encontrou seu porto seguro. Tua esperança, que se apegou à palavra infalível, agora vê sua consumação. Teu amor, que se manifestou em serviço e sacrifício, é recompensado com o amor eterno do Mestre. A coroação da qual tanto se falava não é apenas um símbolo, Timóteo. É a realidade tangível de um galardão que não se corrompe, que não desvanece. É entrada na alegria do teu Senhor, um bem-vindo, servo bom e fiel. Tua vida foi uma epístola viva, lida por muitos, e tua morte um selo apostólico, a última página de uma narrativa gloriosa escrita pelo Espírito Santo. Que o fervor que impulsionou cada um dos teus passos, que a inabalável certeza da ressurreição que te sustentou diante do martírio, sirvam de farol para aqueles que ainda trilham este caminho. Que a lembrança da tua fidelidade inspire a perseverança, e que o conhecimento da tua recompensa eterna fortaleça a fé dos que ainda combatem o bom combate. Tua história não é um eco distante, mas um chamado vibrante para a coragem e a entrega total,
Um lembrete de que o propósito divino para cada vida se desdobra em glória, mesmo em meio à adversidade. A obra que te foi confiada foi cumprida com excelência e o Amém Celestial selou tua jornada. Contempla, Timóteo, a nova aurora que se descortina. Tua jornada terrestre se findou não em um ponto final de esquecimento, mas em um parêntese glorioso que antecede o capítulo eterno. O silêncio que se segue ao teu último suspiro não é de ausência, mas de uma presença intensificada, a do Verbo que em ti se fez carne e em ti se fez espírito. O sacrifício de tua vida, derramado como oferta, não foi um grito de desespero, mas um aleluia silencioso, um amém proferido em meio ao furor da perseguição, ressoando nos átrios celestiais como uma nota perfeita na sinfonia da redenção. Eras tu, Timóteo, um vaso de barro, frágil aos olhos do mundo, mas revestido de uma força que transcendia o entendimento humano. Tua partida, longe de ser uma perda, é a consumação de uma obra divina, o selo inquebrável da promessa. Sede fiéis até a morte, e dar-vos-ei a coroa da vida. Essa coroa não é apenas um adorno, mas a própria manifestação da glória do Eterno que repousa sobre os que o amaram e lhe serviram com a totalidade do ser. Tua fé, provada no fogo das tribulações, emergiu mais pura que o ouro, e tua lealdade ao Cordeiro inabalável é agora um farol para os navegantes em mares tempestuosos. O peso da profecia que te chamou a trilhar este caminho não se desfez com o fim de teus dias terrenos, antes ganhou nova dimensão. Tua vida foi um elo, uma ponte entre as eras, um testemunho vivo de que as antigas promessas se cumprem em cada geração, em cada coração que se entrega. Tua morte, portanto, não é um evento isolado, mas uma peça essencial no grande mosaico da história da salvação, um reflexo do sacrifício supremo, a reverberação da cruz que continua a chamar a todos para a vida abundante. Como um bom soldado de Cristo Jesus, tu combateste o bom combate, completaste a corrida e guardaste a fé. Agora a recompensa é certa e a alegria do teu Senhor é a tua porção. Pensa, Timóteo, na ressurreição, não apenas como um evento futuro para teu corpo glorificado, mas como uma realidade espiritual que já se manifesta através do teu legado. A semente do Evangelho regada pelo teu sangue irrompe em novos brotos, em corações antes endurecidos, agora abertos à verdade. Tua memória não é apenas uma recordação histórica, é uma força viva, um lembrete perene da radicalidade do chamado, da soberania do Mestre e da invencibilidade do reino. Os sussurros das dúvidas mundanas que tentaram abalar teus pilares foram calados pelo rugido da tua fé, e essa vitória continua a silenciar os adversários em cada novo amanhecer da Igreja. As Escrituras Sagradas, que moldaram teu coração e acenderam a chama da verdade em tua alma, agora te revelam seus mais profundos mistérios em uma dimensão que a mente humana não pode apreender plenamente na terra. Tu estás imerso na palavra que é vida, na luz que dissipa toda a sombra. O Mestre que te instruiu e cujos ensinamentos acenderam a chama da verdade em tua alma, agora te recebe na plenitude da comunhão, em um abraço eterno que sela o pacto de amor e fidelidade. Tua entrega total ao propósito eterno, por vezes dolorosa, exigiu de ti o derradeiro preço, mas revelou que a verdadeira liberdade reside na entrega e na glorificação do nome que está acima de todo nome. A voz do Cordeiro, que um dia te chamou das sombras para a luz, agora te guia pelos pastos verdejantes e pelas águas tranquilas da eternidade. Não há mais perseguição, não há mais traidores, nem segredos velados que ameacem abalar os pilares de tua fé. Cada provação, cada emboscada, cada momento de solidão e de questionamento profundo, onde a própria luz de tua missão parecia obscurecida, foi transmutado em joias de valor inestimável na coroa que adorna tua fronte. Tua vida é, para sempre, parte de um desígnio maior, um eco das profecias que aguardam seu cumprimento final, um testemunho vivo de que o Eu Sou permanece, imutável, fiel e verdadeiro.
Que a tua história, Timóteo, seja um bálsamo para as almas fatigadas e um brado de guerra para os corações adormecidos. Que ela inspire a nova geração de arautos da verdade a não recuar diante dos desafios, a não ceder aos engodos do mundo, mas a prosseguir com a certeza de que a fé inabalável move montanhas e conquista reinos. Que o sacrifício de tua vida, que a coroação de tua jornada profética seja o lembrete perene de que aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. E que, ao contemplarem teu legado, todos saibam que o Cordeiro de Deus prevalece e que a fé verdadeira jamais perece. Ele, que começou a boa obra em ti, a completou, e o louvor a ele seja dado para todos sempre. Amém. Se esta reflexão tocou o seu coração, deixe seu like e inscreva-se para mais mensagens de fé e esperança.